Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Os cânticos que nós entoamos hoje, todos eles, ou a vasta maioria deles, tratou da pessoa de Cristo, da exaltação de Cristo. E então não poderia ser diferente com a mensagem. Então abra sua Bíblia comigo, por favor, no Evangelho de Cristo, conforme o registro de João, no capítulo 1, versos de 1 a 14. João capítulo 1, versos de 1 a 14. Antes da leitura desse texto, me permita trazer algumas informações. A maioria dos estudiosos considera este evangelho como a obra literária mais importante do mundo. E eu acho que eles têm razão. Nenhuma obra jamais foi tão traduzida para outros idiomas e tão largamente distribuída no mundo do que o Evangelho de João. Já passam de 4 bilhões de exemplares. Este evangelho foi escrito quando os outros evangelhos chamados sinóticos, e a palavra sinótico significa olhar na mesma direção, já circulavam nas igrejas há mais de 20 anos. Este evangelho foi escrito quando todos os demais apóstolos já estavam mortos, e mortos pelo viés do martírio. Este evangelho foi escrito no final do primeiro século para defender a fé cristã de um ataque frontal, de uma heresia muito perigosa, que quase devasta a igreja nos 3 primeiros séculos, heresia chamada de gnosticismo. Era uma espécie de casamento espúrio entre a fé judaica e a filosofia grega. Vocês se lembram que os romanos dominaram o mundo, mas não dominaram as ideias. O pensamento grego continuou prevalecendo. E um dos pilares do pensamento grego era o chamado dualismo, ou seja, os gregos acreditavam que a matéria que você vê e toca era essencialmente má. E o espírito imaterial e invisível era essencialmente bom. Em virtude disso, os gregos negavam a criação, a encarnação e a ressurreição. Os gregos não aceitavam a ideia de que Jesus podia ser Deus, porque na cabeça deles, se Jesus tinha um corpo físico, material, e ele tinha, e se para eles a matéria era má, então Jesus não podia ser essencialmente bom. Se Jesus não podia ser essencialmente bom, então não podia ser Deus. Então começa a se negar, no final do primeiro século, a divindade de Cristo. Se você estuda a história da igreja, você verá que até o 4º século, a grande doutrina que foi debatida e discutida na história da igreja foi a doutrina de Cristo. Então João escreve este evangelho para provar uma tese. Qual tese? Jesus Cristo é verdadeiramente Deus, sem deixar de ser verdadeiramente homem. Ele não deixou de ser Deus ao encarnar-se e não deixou de ser homem ao retornar para o céu como Deus. E aqui na introdução do Evangelho, João vai como que abrir as cortinas da eternidade, acender as luzes no palco da história para revelar-nos Jesus, o nosso glorioso Redentor. E quando João acende as luzes para apresentar Jesus, ele diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João.
Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para testificar da luz, a saber, a verdadeira luz que vindo ao mundo ilumina a todo homem. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Amém. Quando João vai nos apresentar Jesus, ele quase nos tira o fôlego, já de início. Porque ele começa assim: no princípio era o Verbo. Vocês que têm certamente uma boa noção da língua portuguesa, percebem aí que o verbo ser não está no pretérito perfeito. Ele não diz no princípio foi o verbo, mas está no pretérito imperfeito. No princípio era o verbo. Isso significa que quando tudo teve um princípio, e a Bíblia diz que no princípio criou Deus os céus e a terra, o verbo já existia. Então o verbo preexiste ao princípio, preexiste à história, preexiste à criação. Ora, se o verbo preexiste ao princípio, então ele é eterno. E como a eternidade é um atributo exclusivo de Deus, então o verbo é Deus. Estudem a literatura mundial. E muito raramente vocês encontrarão algo parecido. Um escritor provar a sua tese na primeira declaração do seu texto. Eternidade é um conceito complexo para nós, eu vou explicar. Você e eu entendemos um pouquinho de tempo, mas nós não entendemos bem eternidade. Por exemplo, se eu lhe perguntar assim: se você conseguir extrair um único dia de 1 milhão de anos, você não terá mais 1 milhão de anos, certo? Óbvio, claro. Mas se eu lhe perguntar: e se você tirar 1 milhão de anos da eternidade, quanto lhe resta? A eternidade. E se você subtrair 1 bilhão de anos da eternidade, quanto sobra? A eternidade. Logo, eternidade não é tempo. Logo, você e eu não entendemos tão bem o que é eternidade. Sabe por quê? Porque eternidade é um atributo exclusivo de Deus. E se é um atributo exclusivo de Deus e o verbo é eterno, então o verbo é Deus. O verbo estava com Deus. Essa expressão significa ele estava face a face com Deus. Ora, se Deus é um ser pessoal e Deus é um ser pessoal, e se o verbo estava face a face com ele, logo o verbo não é um ser impessoal, como pensavam os gregos, mas um ser pessoal, da mesma essência, da mesma substância de Deus. Nas palavras do credo niceno, Deus de Deus, luz de luz, coigual, coeterno e consubstancial com o Pai. E João fecha assim: e o verbo era Deus. Não ser inferior a Deus como pensar Ario de Alexandria. Não apenas um ser superior aos anjos, mas um ser da mesma natureza, tendo os mesmos atributos e realizando as mesmas obras. Então eu preciso concordar com o grande pensador C.S. Lewis quando disse o seguinte: com respeito a Jesus, você só tem 3 opções. Ou ele é um mentiroso, ou ele é um louco, ou ele é Deus.
Porque se ele não é quem ele disse ser, é um mentiroso. Se ele não é quem ele pensou ser, então é um louco. Mas se ele é quem ele disse ser, bom, então ele é Deus. Porque só ele pode dizer: quem me vê a mim, vê o Pai. Eu e o Pai somos um. Só nos resta então fazermos como Tomé, prostrarmos-nos aos seus pés e dizer: Senhor meu e Deus meu. Mas o verso 2 diz que ele estava no princípio com Deus. E a pergunta é: que princípio? E a resposta é: no princípio criou Deus os céus e a terra. Ora, quando os céus e a terra foram criados, o verbo estava lá. Mas não estava lá passivamente. Estava lá ativamente, porque o verso 3 diz que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ora, isso é espantoso. Porque este verso põe um machado da verdade na raiz de algumas ideias prevalecentes na nossa cultura, mas que não estão calçadas com a verdade. Por exemplo, esse versículo reprova a ideia grega de que a matéria é eterna. A matéria não é eterna. Eterno só Deus o é. A matéria foi criada e criada pelo nosso glorioso Redentor. Segundo, esse versículo reprova a ideia de que o mundo surgiu por geração espontânea. A teoria da geração espontânea não está fundamentada na verdade. Perdoe-me da expressão: esse mundo não pariu a si mesmo. Esse mundo não deu à luz a si mesmo. Esse mundo não passou a existir por iniciativa própria. Ele foi chamado à existência pela palavra onipotente do Verbo. Terceiro, este mundo não é resultado de uma mega explosão cósmica casual. Em outras palavras, a teoria do Big Bang não está ancorada na verdade. Isso porque o caos não produz o cosmos. A desordem não produz a ordem. Seria mais fácil nós acreditarmos que se jogássemos 1 milhão de letras no espaço e elas caíssem como uma grande enciclopédia, do que acreditar que uma mega explosão cósmica casual teria produzido esse universo tão vasto, com leis tão precisas, com movimentos tão harmônicos. Por exemplo, por que você e eu estamos no planeta Terra? Será que nós acertamos milhares de vezes na loteria? Ou tem um plano? Ou tem um propósito? A realidade dos fatos é que nós estamos rigorosamente onde deveríamos estar. Porque se nós estivéssemos mais longe do Sol, nós morreríamos congelados. Se nós estivéssemos mais perto do Sol, nós morreríamos queimados. Não foi uma explosão casual que nos deixou aqui, foram as mãos do nosso glorioso Redentor. Vocês bem sabem que o nosso satélite, a Lua, é a faxineira do planeta Terra. Não houver a Lua com as suas fases, não haveriam as marés dos oceanos. Se não houvesse as marés dos oceanos, as nossas praias se encheriam de lixo e a vida seria impossível no nosso planeta. É claro que não foi um acaso que deixou a Lua na sua órbita, foram as mãos do nosso glorioso Redentor. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Quarto lugar, esse versículo reprova a ideia de que o mundo surgiu mediante uma evolução de milhões e milhões de anos. Em 1859, Charles Darwin publicava o seu livro A Origem das Espécies em Londres. De lá para cá, a chamada teoria da evolução
tem sido ensinado nas escolas como verdade científica, desde o ensino fundamental ao pós-doutorado. Falta-lhes, entretanto, a evidência das provas. O próprio livro de Charles Darwin, A Origem das Espécies, tem em torno de 800 verbos no futuro do subjuntivo. Suponhamos, 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 suponhamos. Criacionismo não é artigo de fé, criacionismo não é artigo de religião, criacionismo é artigo de ciência. O que você e eu cremos pela fé não é que o mundo foi criado, isso é a ciência que prova. O que você e eu cremos pela fé é que este mundo que foi criado e a ciência prova foi criado por Deus, isso é fé. Então, como nós cantamos aqui hoje, como esta igreja tem pregado ao longo desses anos, não há nada para nós mais importante do que conhecer a grandeza do nosso glorioso Redentor. Quão grande Ele é, quão magnífico Ele é, quão digno de honra e glória Ele é. Quando o profeta Isaías estava descrevendo a majestade de Deus, lá no capítulo 40, e ele está falando de um texto messiânico, e diz que este Deus é aquele que mede as águas na concha da sua mão. Você já pensou? No Pacífico, no Atlântico, no Índico, no Mediterrâneo, nos rios, nos mares, nas fontes. Vá um dia aqui no Atlântico e tente esvaziá-lo com um baldinho. Veja quanto tempo você vai levar. O seu glorioso Redentor mede as águas na concha da sua mão. Pesa o pó das montanhas em balança de precisão, mede os céus a palmos, espalha as estrelas no firmamento, e por ser forte em força e grande em poder, quando as chama pelo nome, nenhuma só delas vem a faltar. Este é o seu glorioso Redentor. Aquele que olha para todas as nações da terra, as grandes potências econômicas e militares, e considera todas elas como um pingo que cai num balde, como um pó numa balança de precisão, como um vácuo, como nada, como menos do que nada. Este é o seu glorioso Redentor. Agora pergunte a um astrônomo, por mais robusto que seja o seu conhecimento, por mais peregrina que seja a sua inteligência, qual é o tamanho exato do universo que o nosso glorioso Redentor mediu a palmos? Pergunte. Se ele for honesto, ele vai responder assim: eu não sei. E quando ele diz eu não sei, ele não está confessando uma ignorância absoluta, não. É que nenhum homem é capaz de afirmar categórica e insofismavelmente qual é o exato tamanho do universo. Isso é uma matéria em aberto. Entretanto, o que eles afirmam, com conhecimento preciso, é que o nosso universo tem mais de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro. E o que significa isso? Significa que se você voar à velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, nessa velocidade, você demoraria mais de 93 bilhões de anos para ir de uma extremidade à outra do universo. Como diz Abraham Kuyper, primeiro-ministro da Holanda, não há um centímetro desse universo onde o Senhor não possa dizer: isso aqui é meu, eu criei isso aqui, sou dono disso aqui e estou aqui. Este é o seu glorioso Redentor. Pergunte a um astrônomo quantas estrelas existem. Sabe qual é a resposta dele? Eu não sei. O que eles sabem é que há mais estrelas no firmamento do que todos os grãos de areia de todas as praias e desertos do nosso planeta. Vá um dia à praia. Tenha a pachorra, palavra complicada, né? Tenha paciência de contar
quantos grãos de areia você consegue colocar na concha da sua mão. Pois há mais estrelas no firmamento que todos os grãos de areia de todas as praias e desertos do nosso planeta. Mas o seu Redentor não apenas criou todas elas, ele batizou cada uma delas pelo nome. E por ser forte em força e grande em poder, quando as chama pelo nome, nenhuma só delas vem a faltar. Este é o seu glorioso Redentor. Até o século passado, nós estávamos pasmos com a grandeza do macro-universo. Do século passado para cá, nós já estamos boquiabertos com a grandeza do micro-universo, com a chamada nanotecnologia. Por exemplo, se você chegar em casa hoje, você que mora em casa, e pegar lá no seu quintal uma folha, ou você chega no seu apartamento, for na varanda do apartamento, ou lá na sala onde tem uma planta, e pegar uma folha, por mais terra que ela seja, aquela folha é muito mais complexa do que a cidade de Osasco. Se você for na sua geladeira e pegar um ovo, a gema desse ovo é muito mais complexa do que qualquer máquina que o homem jamais inventou. Dr. John Wilson, catedrático de Harvard, uma das maiores autoridades em oftalmologia no mundo, diz que você e eu temos em torno de 10 milhões de fios duplos encapados em cada um dos nossos olhos, e se não for assim, haveria um curto-circuito e ficaríamos cegos. Dr. Marshall Nirenberg, prêmio Nobel de Biologia, fez uma das mais fantásticas descobertas no século passado, e descobriu que você e eu temos em torno de 60 trilhões de células vivas no nosso corpo. Descobriu mais. Que em cada uma dessas células nós temos em torno de 1,70 m de fita DNA, onde estão gravados e computadorizados todos os nossos dados genéticos, a cor dos nossos olhos, a cor da nossa pele, o nosso temperamento. Se você espichar a fita DNA do seu corpo, você terá 102 trilhões de metros de fita DNA. Você terá 102 bilhões de quilômetros de fita DNA no seu corpo. Dá para dar diversas voltas no sistema planetário. Mais tarde o Dr. Loy afirmou que códigos de vida não se originam espontaneamente. Não se originam de uma evolução de milhões e milhões de anos. Códigos de vida foram plantados em você pelo Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e este é o nosso glorioso Redentor. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Mas quando ele vai para o verso 4, ele nos tira o fôlego de novo, porque diz assim: a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Tudo que existe, anjos, homens, animais, voláteis, terrestres e aquáticos, o universo sem fim, só existe porque recebeu vida dele. Mas alguém pergunta: ué, mas então quem criou Deus? Resposta: ninguém. Ele não foi criado, ele é o Criador. Mas alguém pergunta: então quando ele passou a existir? Resposta: ele não passou a existir. Ele é o Pai da eternidade, ele é eterno. O simples fato de você e eu estarmos aqui nesta noite é uma prova irrefutável de que ele existe. Porque a Bíblia diz assim: porque nele vivemos, nos movemos e existimos. Ele é quem nos dá a vida, a respiração e tudo mais. Se ele fechar a torneira do oxigênio, você e eu caímos e viramos pó. Ele é o doador da vida, ele é o preservador da vida. Só ele também dá vida eterna. Mas João avança e diz que ele é a luz, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Meus irmãos, isso é glorioso. Sabe por quê? Porque não tem páreo para Jesus. Ninguém ameaça Jesus.
Jesus nunca vai estar lá no céu esfregando as mãos, ansioso, sem saber o que vai fazer. Ninguém põe Jesus contra a parede. Ninguém coloca Jesus em risco. Nem você, nem eu jamais vimos e jamais veremos a luz ter medo das trevas. Por mais trevosa que seja a treva, quando a luz chega, a treva tem que ir embora. Onde Jesus chega, chega a cura, chega a libertação, chega a restauração, chega a salvação, chega a vida nova. Ele levanta o caído, ele põe de pé o prostrado, ele pega a pessoa mais arruinada no pecado, na sarjeta do vício, da miséria, das mazelas deste mundo, e levanta, e restaura, e cura, e salva, e transforma, e faz tudo novo. Ele veio para destruir as obras do diabo, ele veio para fazer de você uma nova criatura. Ele veio para trazer esperança para você, ele veio para trazer luz para as suas trevas, ele veio para trazer libertação para a sua escravidão, ele veio para trazer vida para a sua morte, ele veio para fazer de você filho e filha de Deus. Bom, eu disse para vocês no começo que João escreveu este evangelho para provar uma tese. Qual tese? Jesus é verdadeiramente Deus. Até aqui no versículo 5, ele provou essa tese de duas maneiras. Primeiro, ele é Deus, porque ele tem os mesmos atributos de Deus. Ele é eterno, ele é pessoal, ele é divino, ele é autoexistente. Segundo, ele é Deus, porque ele realiza as mesmas obras de Deus. Ele é o Criador, ele é o doador e o preservador da vida. Bom, se ele é isso mesmo, e ele é, eu preciso dizer algo para você nesta noite. Você não pode sair daqui hoje neutro em relação a Jesus. Me permita usar um paradoxo. Você é escravo da sua liberdade. E eu vou ilustrar o paradoxo. Você é como alguém dentro de uma canoa, rio abaixo, à beira de um abismo. A única coisa que você não pode deixar de fazer é tomar uma decisão. Você pode pular da canoa e nadar até a margem. Você pode remar essa canoa e ancorá-la num lugar seguro. Você pode achar que também não tem abismo pela frente, até ser esmagado pela fúria das águas. Só uma coisa você não pode deixar de fazer: tomar uma decisão. Sabe por quê? O paradoxo é esse: você é escravo da sua liberdade. Talvez você entrou aqui hoje, foi convidado para ver esse culto, gostou das músicas, talvez está até acompanhando o raciocínio da mensagem, mas você está dizendo aí no seu coração: bom, eu estou aqui, mas eu não vou tomar decisão, eu não quero tomar decisão, eu, aliás, tenho raiva de quem decide. Para ser sincero mesmo, eu estou indeciso. Bom, eu quero dizer para você que a indecisão é uma decisão. A indecisão é a decisão de não decidir. Só que com respeito a Jesus isso é impossível. Pois foi ele quem disse assim: quem não é por mim, é contra mim, quem comigo não ajunta, espalha. É por isso que a partir de agora, do verso 6, você vai encontrar 3 decisões em relação a Jesus. A primeira delas está nos versículos 6 a 9. É a decisão de João Batista. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para testificar da luz, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo homem. Vamos entender isso aqui. A Bíblia diz que entre Malaquias e João Batista, nós temos um período aí chamado de interbíblico, ou silêncio profético. Tem 400 anos. Tem templo, tem música, tem festa, tem sacrifício,
mas não tem palavra de Deus. Depois de 400 anos que não tem palavra de Deus, diz Lucas 3, que veio a palavra do Senhor a João, filho de Zacarias, no deserto. E ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. E diz que as multidões fluíram para o deserto para ouvi-lo. Toda a província da Judéia, toda a circunvizinhança do Jordão, toda a cidade de Jerusalém. E de repente essas multidões todas começam a cogitar algo. O que cogitaram? É que João não era o precursor do Messias, ele era o próprio Messias. Pensaram isso. Mas não só pensaram isso, não. Eles transformaram essa cogitação numa pergunta sutil, perigosa, como o sibilo da serpente, que beijou os ouvidos de João Batista com aquela voz aveludada da tentação. E a pergunta foi esta: porventura, tu não és o próprio Cristo? Olha a tentação aí, olha o perigo aí, olha a isca venenosa aí, olha a tentativa de botar um homem no pedestal aí. Muitos outros assim, já tinham se levantado para dizer: eu sou Cristo, eu sou Cristo, eu sou Cristo, desculpe da expressão, e dado com os burros na água. Se João tivesse engolido aquela isca venenosa, ele podia dar uma coçada na cabeça e, bom, quer dizer, pensando bem, eu acho que eu sou um fenômeno. Nunca ninguém arrastou tanta gente para um deserto quanto eu. Mas ele não engoliu a isca venenosa, não. Ele foi categórico, disse: não, eu não sou o Messias. Eu vim preparar o caminho do Messias. Eu não sou o verbo, eu sou apenas uma voz que clama no deserto. Eu não sou a luz, eu vim para apontar para Jesus. Este é a verdadeira luz que vindo ao mundo e ilumina todo homem. Eu não sou o cordeiro, eu aponto para Jesus e digo: este é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu não sou o noivo, eu sou apenas um amigo do noivo. Eu batizo com água, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Eu nem sequer sou digno de me curvar, desatar as correias das suas sandálias. Eu tenho um lema de vida: convém que ele cresça e que eu diminua. A primeira decisão em relação a Jesus, irmãos, é dar a ele toda a glória devida a ele. Preste atenção nisso. Toda glória dada ao homem é glória vazia, é vanglória, é idolatria, é abominação. Sabe por quê? Porque Deus não divide a sua glória com ninguém. A segunda decisão está aí comigo, confira versos 10 e 11. É a rejeição de Jesus. Confira o verso 10, me responda, por favor, só uma questão. O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Quantas vezes aparece a palavra mundo aí? Me responda, por favor. Olhe, me responda. Quantas? 3 vezes. A palavra mundo aí é a mesma no grego, cosmos, cosmos, cosmos. Mas cada vez que a palavra aparece, ela tem um significado diferente. O verbo estava no mundo. Que mundo? Mundo geográfico. O mundo foi feito por intermédio dele. Que mundo? Mundo físico e material. O mundo não o conheceu. Que mundo? Mundo das pessoas. Então preste atenção ao ler sua Bíblia, porque às vezes uma mesma palavra é repetida num mesmo versículo, ela pode ter significado diferente. Mas quando chega no verso 11, ele é específico: veio para o que era seu, e os seus não o receberam. E a pergunta é: quem são os seus aí? Os judeus, o povo de Israel, o povo da aliança.
E não o receberam por quê? Por falta de luz? Não. Por falta de olhos. Por falta de evidências? Não. Por falta de fé. Porque todo o Antigo Testamento aponta para Jesus. Jesus é a semente da mulher que nasceu para esmagar a cabeça da serpente. Jesus é o descendente de Abraão em quem todas as famílias da terra são abençoadas. Jesus é representado por aquela coluna de nuvem, por aquela coluna de fogo. Jesus é representado pelo maná que caía do céu e pela água que brotava da rocha. Jesus é representado pelo Cordeiro da Páscoa. Jesus é representado pelo tabernáculo. Jesus é representado pela Arca da Aliança. Jesus é representado pelo templo. Jesus é representado pelas festas. Jesus é representado pelos sacrifícios. Jesus é representado pelo sábado. Tudo era sombra dele, ele a realidade. Na plenitude dos tempos, ele nasceu de mulher, nasceu sob a lei para ser o nosso Redentor. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. E ele andou por toda parte fazendo bem, libertando os oprimidos do diabo. Os cegos viram, os surdos ouviram, os mudos falaram, os coxos andaram, os leprosos foram purificados, os mortos ressuscitaram, mas os seus não o receberam. Sabe o que é doloroso? Deus tem me dado a oportunidade de levar caravanas a Israel todos os anos, nos últimos anos. E você vai para o Muro das Lamentações, e até hoje você vai encontrar velhos, jovens, crianças, orando fervorosamente, aguardando ainda o Messias, que já veio há 2000 anos, na pessoa de Jesus de Nazaré. O véu ainda está posto. Cuidado para que você, tendo tanto conhecimento da verdade, ainda rejeite a verdade. Porque a Bíblia pergunta assim: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Mas agora vem a terceira e última decisão. Confira comigo os versos 12 e 13. E o verso 12 começa com a palavra gloriosa, maravilhosa, que nós chamamos na língua portuguesa de conjunção adversativa. Mas, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Ele está contrastando a rejeição de Israel com a aceitação de Jesus agora. A pergunta é: todos quantos? Todos quem? E a resposta é: todos judeus, todos gentios, todos homens, todos mulheres, todos crianças, todos adolescentes, todos jovens, todos adultos, todos velhos, todos ricos, todos pobres, todos doutores, todos analfabetos, todos religiosos, todos não religiosos, todos empresários, todos empregados, todos governantes, todos governados. Não importa onde você vem, não importa para onde você vai, se você receber a Jesus, você recebe o poder de ser feito filho de Deus. Obviamente, nem todos então são filhos de Deus. Ninguém é filho de Deus porque nasce num país chamado cristão. Ninguém é filho de Deus porque nasce numa família chamada cristã. Ninguém é filho de Deus porque frequenta uma igreja chamada cristã. Ser filho de Deus, irmãos, é a coisa mais radical que pode acontecer com a sua vida. Ser filho de Deus significa ter um novo coração, uma nova mente, uma nova vida, uma nova família, uma nova herança, uma nova pátria. Ser filho de Deus significa ser nova criatura. Agora, João vai explicar isso de uma maneira muito cuidadosa no verso 13, porque nem João gostaria que você e eu saíssemos daqui equivocados sobre isso, e nós não podemos sair daqui hoje com qualquer dúvida sobre o que significa ser filho de Deus. Então ele explica no versículo 13, quando ele diz assim: os quais não nasceram do sangue. E o que significa isso? Ser filho de Deus não é uma experiência
hereditária. Há um ditado muito conhecido aqui no Brasil, né? Filho de peixe, peixinho é. Mas não é verdade que filho de crente, crentinho é. Para ser filho de Deus, tem que nascer de novo. Tem que nascer do alto, tem que nascer de cima, tem que nascer do Espírito, tem que ser nova criatura. Segundo, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne. Sabe o que significa isso? Nenhum de nós tem competência para nos autoproclamarmos filhos de Deus. Salvação não está na sua mão, nem na minha mão, nem na mão do pastor, nem na mão da igreja, nem na mão da denominação, nem na mão de qualquer conselho eclesiástico. Salvação está na mão de Deus. Só o próprio Deus pode fazer de você seu filho. E a exigência que ele faz é única. Todos quantos receberam a Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Terceiro, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem. O que significa isso? Nenhum ser humano tem competência para dizer para você, seja filho de Deus. Nem os patriarcas, nem os profetas, nem os apóstolos, nem os pais da igreja, nem os reformadores, nem os avivalistas, nem Paulo, nem Pedro, nem Maria, nem o Papa, nem o sacerdote, nem o pastor, nem a igreja. Só o próprio Deus pode fazer esse milagre na sua vida. Bom, agora João vai nos levar para o encerramento do versículo 14. E o que ele vai dizer aí? E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, vimos a sua glória, glória como do gente do Pai. Há um livro, pastor, que vale a pena ler, escrito no 5º século, por Atanásio, sobre esse versículo, encarnação. Eu acho que todos vocês têm ciência de que o primeiro concílio geral da igreja foi convocado pelo imperador Constantino no ano 325, em Niceia, quando lá em Alexandria, no Egito, um presbítero chamado Ário começa a pregar uma heresia de que Jesus não era Deus, coigual, coeterno e consubstancial com o Pai. E nesse concílio, Atanásio refuta as ideias heréticas de Ário e fincam a estaca da ortodoxia, mostrando a divindade de Cristo. E ele escreveu um livro lá no 5º século, que está traduzido para a língua portuguesa, disponível para nós hoje, dizendo o seguinte, que a encarnação de Jesus, do verbo, é o maior mistério do cristianismo. E é mesmo, se não vejamos. O que está escrito? E o verbo se fez carne. Então, vou fazer uma perguntinha. Que verbo? Que verbo? E a resposta é, o verbo eterno, pessoal, divino, autoexistente, o verbo criador, o verbo que é Deus, infinito, imenso, eterno, imutável, onipotente, onipresente, onisciente, transcendente, soberano, que nem os céus dos céus pode contê-lo. E diz Paulo em Filipenses 2,6 que ele a si mesmo se esvaziou. Ele não foi esvaziado, ele se esvaziou e foi se esvaziando, e se esvaziando, e se esvaziando, e se esvaziando a ponto de transformar-se num zigoto, num embrião, num feto, num bebê que nasce de uma virgem, é enfaixado em panos e deitado num coxo de animal comer, uma manjedoura. Aquele bebê era o Criador do universo. Mas ele não veio para ficar longe de nós, não, ele veio para ficar entre nós. Ele vestiu pele humana, ele calçou as sandálias da humildade, ele pisou o nosso chão, ele comeu o nosso pão, ele bebeu a nossa água, ele chorou a nossa lágrima, ele sentiu a nossa dor, ele carregou com o nosso pecado sobre o seu corpo no madeiro, ele morreu pelos nossos pecados, ele ressuscitou para a nossa justificação, ele voltou para o céu, ele derramou o Espírito Santo, ele está sentado no trono e ele vai voltar para buscar a sua igreja.
Mas ele não veio cheio de justiça e juízo, ele nos fulminaria. Ele veio cheio de graça e de verdade. Você já pensou se ele tivesse vindo cheio de justiça e juízo? Sabe o que a Bíblia diz? Que o melhor de nós, sabe o que é o melhor de nós? As nossas justiças. Aos olhos dele, são como trapos de imundícia. Desculpem de falar isso, mas sabe o que significa trapo de imundícia na Bíblia? É o preservativo que a mulher usa, melhor dizendo, o absorvente que a mulher usa. Enrola num papel, um plástico e joga no lixo. Isso é o melhor de nós. E o pior que seria? Então baixa a bola. Baixa a bola. Baixa a bola. Ele veio cheio de graça. Nos pegou sujos, arruinados, depravados, condenados, mortos nos nossos delitos e pecados, e nos deu vida, e nos limpou, e nos lavou, e nos transformou, e nos fez assentar com ele nas regiões celestes, acima de todo principado e potestade. Ele nos fez membros da família de Deus. E diz o texto: e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Glória não é um atributo de Deus, como é a santidade, a justiça, a misericórdia. Glória é um conceito teológico que retrata todos os atributos de Deus, o seu resplendor máximo. Quando Deus mandava um profeta lá no Velho Testamento, via de regra apontar para um atributo de Deus em especial. Isaías enfatizou a santidade, Amós enfatizou a justiça, Osés enfatizou a misericórdia. Quando Jesus veio, ele não veio para enfatizar esta ou aquela marca de Deus, atributo de Deus, ele veio para revelar Deus. Sabe por quê? Ele era a exata expressão do ser de Deus. Ele era o resplendor da glória. Nele habitou a plenitude de toda a divindade. Só por isso ele então pôde dizer: quem me vê a mim, vê o Pai, porque eu e o Pai somos um. Então está provada a tese de João. Ele é Deus. Mas pastor Ruth, eu não posso terminar sem fazer duas breves aplicações. Sabe o que me encanta em João? É que quando ele vai para os demais capítulos da sua obra, ele vai seguir a mesma toada. Ele vai provar ao longo da obra que Jesus é Deus pelos mesmos dois motivos que provou na introdução. Ele é Deus porque tem os mesmos atributos de Deus, e ele é Deus porque realiza as mesmas obras de Deus. Sabe o que João vai fazer? Das muitas obras de Jesus, que ele mesmo disse, se escrito fossem o mundo inteiro, numa linguagem hiperbólica, não caberiam os livros. Ele seleciona 7 milagres. Por que 7? Número da perfeição. Para provar o quê? Que se ele faz as obras de Deus, então ele é Deus. Primeiro milagre, capítulo 2, ele transforma água em vinho. Segundo milagre, capítulo 4, ele cura o filho oficial. Terceiro milagre, capítulo 5, ele cura o paralítico de Betesda. Quarto milagre, capítulo 6, ele multiplica pães e peixes. Quinto milagre, capítulo 6, ele anda sobre o mar. Sexto milagre, capítulo 9, ele cura um cego de nascença. Sétimo milagre, capítulo 11, ele ressuscita Lázaro. Se ele faz as obras de Deus, então ele é Deus. Mas ele prova que Jesus é Deus porque tem os mesmos atributos de Deus. O que João vai fazer? Ele vai pegar uma fala de Jesus em João 8,58. Antes que Abraão existisse, eu sou. Eu sou é o grande nome de Deus, Javé ou Iavé, revelado a Moisés no Sinai. Daí vem a nossa palavra Jeová. Jeová, na verdade, é uma composição de dois nomes de Deus. As consoantes de Javé com as vogais de Adonai formam o nome Jeová, pois Jesus é o Jeová do Velho Testamento. O que João vai fazer? Selecionar 7 declarações de Jesus: eu sou. Primeira declaração, João 6,35, eu sou o pão da vida. Segunda declaração, João 8,12, eu sou a luz do mundo.
Terceira declaração, João 10:9, eu sou a porta. Quarta declaração, João 10:11, eu sou o bom pastor. Quinta declaração, João 11:25, eu sou a ressurreição e a vida. Sexta declaração, João 14:6, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Sétima declaração, João 15:1, eu sou a videira verdadeira. Se ele tem os mesmos atributos de Deus, então ele é Deus. Está provada a tese de João, ele é Deus. Mas a segunda aplicação, meus irmãos, para mim é um grande mistério. É um grande mistério. Porque dessas 7 declarações, eu sou, ele compartilha com a igreja. Por exemplo, e disse em João 8:12, eu sou a luz do mundo. E ele disse em Mateus 5:14, vós sois a luz do mundo. Agora nota, Jesus nunca disse para a igreja assim, vós sois o pão da vida. Quem se alimentar de vós nunca mais terá fome. Eu nunca disse isso para a igreja. Como Jesus nunca disse assim para a igreja, vós sois a porta, quem entrar por vós entrará e sairá e achará pastagens. Eu nunca disse isso para a igreja. Como eu nunca disse assim para a igreja, vós sois o bom pastor que deu a vida pelas ovelhas. Eu nunca disse isso para a igreja. Como também nunca disse assim para a igreja, vós sois a ressurreição e a vida, quem crer em vós nunca morrerá eternamente. Eu nunca disse isso para a igreja. Como também nunca disse assim para a igreja, vós sois o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por vós. Eu nunca disse isso para a igreja. Como nunca disse assim para a igreja, vós sois a videira verdadeira. Eu nunca disse isso para a igreja. Mas ele disse, eu sou a luz do mundo. Ele disse, vós sois a luz do mundo. Como entender esse mistério? Para explicar o mistério, me permitam 2 perguntas. Primeira pergunta: o sol brilha? Sim, o sol brilha. E por que o sol brilha? É porque o sol tem luz própria. Jesus brilha porque ele é o sol da justiça. Ele é a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo homem. Segunda pergunta: a lua brilha? E a resposta é sim, a lua brilha. Mas a lua não tem luz própria. A lua só brilha na medida em que ela reflete a luz do sol. Então entendamos uma coisa: a igreja não é a luz do mundo na mesma medida que Jesus é a luz do mundo. A igreja não tem luz própria. A igreja só brilha na medida em que ela reflete a luz de Jesus, o sol da justiça. Então sabe qual é o papel desta igreja? De cada um de nós que está aqui. É sair pelas ruas, pelas praças, pelas avenidas, pelos bancos, pelas universidades, pelos hospitais, pelo comércio, pela indústria, pelos campos, levando essa luz e deixando essa luz brilhar. Porque só este é a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo homem. Portanto, a Jesus, nosso glorioso Redentor, a honra, a glória e o louvor, porque Ele é Deus, Ele é o nosso Deus, Ele é a razão da nossa própria vida. Que Ele nos abençoe.